você possui uma carteira de fundos de investimentos, já deve ter ouvido falar sobre Come-Cotas, que nada mais é do que a antecipação semestral do imposto de renda. Para compreender melhor esse assunto, é importante que você entenda como os fundos de investimentos são tributados. Antes de qualquer outra coisa, cabe apresentar o conceito de fundos de investimentos, que é uma modalidade coletiva de investimento, ou seja, se assemelha a um condomínio, onde diversas pessoas contratam e utilizam serviços de maneira coletiva. Este aspecto coletivo permite o acesso a uma carteira de investimento diversificada que será administrada por um profissional por um custo reduzido. Os fundos de investimento sofrem incidência de alguns impostos comuns a outros tipos de aplicação, tais como o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e o Imposto de Renda. As alíquotas desses dois tributos são regressivas. Isso quer dizer que quanto mais tempo o seu dinheiro permanecer na aplicação, menor será o imposto a ser cobrado. No caso do IOF, é possível que você fique isento do imposto. Basta permanecer com a aplicação por pelo menos 30 dias. Após esse período, a alíquota cai para 0%. Já no caso do imposto de renda é diferente, pois as alíquotas se diferem conforme o tipo de fundo de investimento. Para fundos de curto prazo, que são fundos que investem em produtos financeiros com prazo de até 365 dias, a alíquota será de 22,5% para aplicações com duração de até 180 dias e de 20% para aplicações com tempo de permanência de 181 dias ou mais. Já para os fundos de longo prazo, a alíquota será de 22,5% para aplicações de até 180 dias, de 20% para aplicações entre 181 e 360 dias, de 17,5% para aplicações entre 361 e 720 dias e de 15% para aplicações de 721 dias ou mais. Na prática, o que o Come-Cotas faz é antecipar esse imposto de renda que seria retido na fonte no momento do resgate. A cada intervalo de 6 meses, mais precisamente no último dia útil dos meses de maio e novembro, a Receita Federal faz um abatimento nas cotas do investidor que equivale ao percentual do imposto devido sobre os rendimentos. Aqui cabe um destaque importante. O desconto dos tributos em fundos aplica-se apenas sobre o valor dos rendimentos e não sobre o valor total investido. Como já mencionado, o Come-Cotas nada mais é do que uma antecipação do imposto devido, ou seja, você teria que pagar esse imposto de qualquer maneira. Apesar da grande parte dos fundos de investimentos serem afetados pelo Come-Cotas, há alguns fundos que não sofrem a incidência dessa antecipação, uma vez que o imposto de renda é descontado apenas no momento do resgate. Entre os tipos de fundos em que incide o Come-Cotas estão os fundos DI, fundos multimercados, fundos de renda fixa e fundo cambial. Isso vale tanto para aplicações de curto prazo quanto para de longo prazo. Já as exceções ao Come-Cotas são poucas. Entre os fundos que não sofrem incidência dessa antecipação estão os fundos de ações e os de previdência. Existem também alguns fundos específicos para a pessoa física, em que, ao se respeitar algumas condições estabelecidas, o investidor pode ficar livre do Come-Cotas. Trata-se dos fundos de investimento imobiliário e dos fundos de debêntures incentivadas. Nesse sentido, a cada intervalo de 6 meses, a Receita Federal irá abater esse percentual de suas cotas, o que será exibido em seu extrato como um resgate. Vamos para um exemplo prático. Imagine que você fez uma aplicação no valor de R$ 5.000 em um fundo de renda fixa logo no primeiro dia de janeiro. Na data da compra, cada cota desse fundo valia R$ 2,00, ou seja, você adquiriu um total de 2.500 cotas. O tempo passou e no dia 31 de maio, cada uma dessas cotas do fundo já estava valendo R$ 2,40, o que é muito bom, pois nesse momento a sua aplicação está valendo R$ 6.000, uma valorização de R$ 1.000. No entanto, nessa mesma data haverá incidência do Come-Cotas sobre a sua aplicação. Como se trata de um fundo de longo prazo, a alíquota será de 15% sobre os R$ 1.000 que foi o seu rendimento no período. Isso significa que a Receita Federal irá comer R$ 150 do seu lucro, ou seja, um total de aproximadamente 62 cotas se considerarmos o valor de R$ 2,40 para cada uma. Dessa forma, após o resgate feito pela Receita Federal, o seu saldo de cotas não será mais 2.500 e sim 2.438, o que representa um montante de R$ 5.851,20. Observe que mesmo após o abatimento feito pelo Come-Cotas, o valor da sua aplicação continua maior que o saldo original.